nosso evento. E agora, dando aí seguimento à nossa tarde, agora a gente vai ter o painel Gestão na Saúde. O mediador será o Dr. Gustavo Cardoso, que é o diretor técnico científico das unidades CEMED e DECORDES Brasil. A temática será Política de Saúde de Niterói. E aí nós teremos aí o Dr. Vinícius Queiroz, que é o diretor do Hospital de Olhos de Niterói e diretor-presidente do Sindleste. Teremos também o Dr. Antônio Cláudio, que é o reitor da Universidade Federal Fluminense, e o Dr. Rodrigo Oliveira, que é o nosso secretário de Saúde de Niterói. Então, eu passo a palavra aí para o mediador, para dar início aí ao nosso painel. Gustavo, com você a palavra. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns, né, pela organização do evento, né, um evento que está inserindo, né, as startups, né, pessoas da iniciativa privada, atores da iniciativa pública, né, que provavelmente é um evento que vai contribuir muito, né, para o desenvolvimento local. Nosso primeiro evento, né, a gente organizou esse evento às pressas, né, assim, para tentar reunir, né, as principais pessoas, né, dentro do setor da saúde, dentro da região leste fluminense. Né, então eu convido aqui, né, não estou vendo ainda, eu não sei, o secretário de saúde, né, da cidade de Niterói, que é o Dr. Rodrigo, para proferir a sua palestra, né, sobre políticas públicas em saúde, especificamente da cidade de Niterói. Eu vou pedir, o doutor Rodrigo ainda não entrou, eu vou pedir então para passar a palavra para o doutor Vinícius. Tá, então convido o doutor Vinícius, né, Queiroz, que é o diretor-presidente do Sindleste e do Hospital de Olhos também da cidade de Niterói, para proferir a sua palestra. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui participando desse evento. Agradecer ao convite, agradecer ao SEBRAE por todo o apoio que está dando ao nosso polo de saúde aqui da região leste fluminense. Esse trabalho tem sido de suma importância. Parabenizar também pelo evento, pela escolha de todos os palestrantes. Estou aqui desde o início acompanhando cada palestra e realmente palestras espetaculares, muito interessantes, inclusive das startups. E para concluir a nossa tarde, né, de sexta-feira, vou procurar ser bem breve aqui na minha explanação. Como foi dito, hoje eu presido o Sindleste, né, uma associação que engloba tanto a cidade de Niterói como a cidade de São Gonçalo, né, hospitais e clínicas, e hoje nós temos a honra aí de ter praticamente todos os hospitais da cidade fazendo parte do nosso grupo. Mas para falar de gestão, eu vou, nesse momento, falar especificamente do nosso hospital. Eu não sei se vocês estão vendo já na tela. Oi? Sim. Ok? Sim, tá. Sim, Vinícius, está então, visível. Já que todos estão acompanhando, eu quero falar um pouco, então, da nossa gestão aqui no Hospital de Olhos e começar contando um pouco aí da nossa história. Nós começamos em 92, né, no ano que vem nós vamos completar 30 anos com uma clínica, e começamos como muitas clínicas começam, né, a união de 5 médicos, e no início atendimento só particular. Depois a clínica foi crescendo, chegaram mais oftalmologistas para trabalhar conosco, e em janeiro de 2000 inauguramos o nosso hospital, um hospital especializado, e pouco mais na frente nós concluímos a nossa obra de expansão. E hoje, além da matriz aqui em Caraí, nós temos a filial São Gonçalo, uma filial também no Plaza Shopping, uma filial
na unidade oceânica, lá na região oceânica aqui da nossa cidade. E, por último, abrimos uma nova filial, que é o H-Óleo de Maricá, e bem recente, foi no ano passado, em meio à pandemia, inauguramos essa unidade, e que tem sido uma unidade também que está atendendo uma grande parte já da população de Maricá. Antes da pandemia, nós chegamos aí ao número de 140 mil consultas ano, exames quase 100 mil, e cirurgias um pouco mais de 11 mil cirurgias ano. A cidade de Niterói é uma cidade que tem uma diferenciação em relação ao Brasil. Hoje no Brasil, nós só temos 23% da população brasileira com acesso aos planos de saúde. Já em Niterói isso é diferente, né? 55% da população de Niterói, em função da renda per capita, tem acesso aos planos de saúde, e hoje aqui no nosso hospital a gente trabalha com 50 operadoras de saúde, que representa 90% do nosso atendimento. Então, nós temos um perfil de atender mais pacientes na saúde suplementar do que paciente particular, muito em função da característica da nossa cidade, que tem um percentual muito elevado de usuários de plano de saúde. E com isso a gente enfrenta uma dificuldade, né? A dificuldade de reajuste aí com as operadoras de plano de saúde. A ANS estabeleceu como índice de reajuste dos contratos com as operadoras o IPCA, né? Que mede a nossa inflação no Brasil, mas quando a gente compara o IPCA com o VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares, nós temos uma perda aí muito grande nessa questão dos nossos reajustes anuais, né? E com isso, nós temos o desafio de manter a nossa rentabilidade das nossas instituições de saúde diante desse cenário, né? Que a gente tem um reajuste muito aquém daquilo que é a variação de custos médicos hospitalares. Então, para que a gente tenha um equilíbrio, né, o nosso desafio cada vez mais equilibrar sustentabilidade com qualidade, né? Nós sabemos da importância de cuidar bem dos nossos pacientes, mas também de cuidar bem da saúde financeira das nossas instituições. Então, com isso, a gente tem focado muito na questão do controle de custos. E eu separei para falar aqui hoje de 7 passos que a gente considera importante para esse controle de custos nas nossas instituições, visto que nós estamos aí diante de um desafio grande da nossa economia, né? O primeiro é a automatização, e como exemplo eu coloquei o prontuário eletrônico, né? Antes nós tínhamos aqui no nosso hospital mais de 500 mil prontuários físicos, né? E nós tínhamos muita dificuldade de trabalhar com isso, porque além do espaço para guardar todos esses prontuários, nós tínhamos uma equipe enorme que tinha que fazer todo o manuseio desses prontuários físicos, né? Então a gente perdia com isso espaço, né? E também muita mão de obra para organizar esses prontuários. Com o prontuário eletrônico, isso ficou muito mais fácil e menos custoso. Segundo passo, processos administrativos padronizados. Desde 2015, nós temos trabalhado com um afinco na questão dos processos, né? Nós entendemos que essa questão de padronizar processos é fundamental. Hoje nós temos, como vocês estão vendo aí no alto da tela, nós somos acreditados pela ONA e também pela AXA, que é uma acreditação europeia, e isso nos ajudou de forma assim, muito
expressiva a padronizar os nossos processos, e com isso a gente também ganha tempo e gasta menos. Terceiro ponto, nós temos aí diagnóstico dos exames no sistema integrado. Antes, nós tínhamos que imprimir todos os exames, o paciente tinha que vir buscar esse exame para depois mostrar para o seu médico. Hoje, todos esses exames estão na nossa rede e esse exame só é impresso caso o paciente precise levar para um médico externo, né? Para ser visto pela nossa equipe, pelo nosso corpo clínico, não precisa mais imprimir exame, o que também reduziu bastante o nosso custo. Em quarto lugar, nós temos assistência humanizada. Parece simples, mas nós entendemos que todo atendimento ele precisa ser muito bem cuidado, com muita atenção, desde a recepcionista até o médico no consultório. Né? Quando a gente atende com carinho, com atenção, a gente também evita muito o retrabalho. Modernização dos equipamentos. Não só dos equipamentos médicos, mas também dos equipamentos que dão todo o suporte. Né? Por exemplo, nós tínhamos 2 grandes equipamentos para o nosso ar-condicionado central. Trocamos esse equipamento e hoje basta um para refrigerar todo o hospital. Com isso, a gente reduziu muito o nosso custo, por exemplo, nessa questão do ar-condicionado central. Em sexto lugar, indicadores de desempenho. Nós sabemos que, para que a gente possa melhorar, a gente tem que medir aquilo que a gente faz. Então, nós temos hoje um trabalho específico com os indicadores de desempenho de cada área. Importante também ressaltar que a instituição não pode ter muitos indicadores, porque você acaba se perdendo. Mas existem indicadores na área de gestão de saúde que são fundamentais, e hoje, até através desse processo de acreditação, nós estabelecemos alguns indicadores que têm nos ajudado na gestão do nosso hospital. E, por último, parcerias e negociações periódicas com os fornecedores. Né? Em relação a esse tópico de parcerias, eu queria ressaltar aqui esse exemplo da Tech Laser. Hoje nós fazemos parte de uma associação chamada Tech Laser, com mais de 50 clínicas e hospitais oftalmológicos do Brasil, e com isso a gente ganha força nas nossas negociações com os fornecedores. Né? Na hora de negociar, não negocio sozinho como o Hospital de Olhos de Niterói, mas negocio fazendo parte de uma rede de clínicas e hospitais oftalmológicos, o que nos dá mais poder de fogo e de barganha com os nossos fornecedores. Criamos também uma plataforma de gestão e nessa plataforma nós incluímos todos os produtos, todos os medicamentos, todos os materiais que nós utilizamos no nosso hospital, e cada clínica que faz parte também coloca todas as informações, e hoje eu sei, quando eu vou comprar um medicamento, um material, quanto que uma clínica parceira está comprando esse mesmo medicamento em outro estado. Né? E com isso eu tenho uma visão geral do mercado brasileiro e posso, com isso, verificar se eu estou comprando por um bom preço ou se eu estou comprando um equipamento mais caro aqui na minha região, por exemplo. Então, sendo bem breve aqui na minha apresentação, nós entendemos que esse controle de custos, através desses 7 passos que eu demonstrei aqui rapidamente, são fundamentais para a nossa gestão, ok? Então, concluindo, eu só queria dizer isso, que vale a pena investir na gestão, vale a pena investir na qualidade e na força das negociações em grupo, através das associações. Eu acredito muito que na união das instituições, por isso também faço parte do Sindileste e de outras instituições que eu gostaria até de agradecer aqui. Mas antes disso, deixar só essa frase aí do Peter Drucker: não inovar é mais arriscado do que fazer o amanhã. Né? Nós estamos vendo aí vários exemplos no nosso evento, né, de startups, de
aplicativos, de plataformas que estão sendo criadas, e isso é muito importante, né? Essa inovação é muito importante e é muito legal ver que no segmento saúde isso está acontecendo também de forma bem intensa. E agora sim eu agradeço, né, a todas essas instituições que têm nos ajudado nessa nossa caminhada de quase 30 anos, ok? Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Doutor Vinícius, parabéns pela palestra, pela apresentação, foi ótimo, né, ver o compartilhamento dessas informações, né, principalmente quando a gente trabalha em rede, né, quando a gente trabalha, né, com fornecedores, né, facilitando compras, facilitando acessos, né, e nesse período que nós vivemos de pandemia, por exemplo, né, além desse exemplo que você demonstrou no Hospital de Olhos, né, o que você sugere assim para um trabalho em rede de outros setores da saúde da cidade ou da região leste fluminense, né, com relação à compra de produtos, com relação à tecnologia da informação, né? Você tem alguma sugestão mais específica para a gente desenvolver a região nesses aspectos com relação à compra e tecnologia da informação como um todo? Então, Gustavo, esse é sempre um desafio. E no ano passado, na pandemia, nós tivemos esse problema, né? No início da pandemia, por exemplo, nós sabemos que EPI, né, luva, máscara e outros materiais, além da escassez, nós tivemos um aumento de preço muito grande, né? Fora a escassez também de medicamentos, majoração de preço, e a gente sabe que repassar isso para o pagador, no caso as operadoras e o próprio paciente, não é fácil, né? Todo esse reajuste. E o que nós temos feito, até mesmo no Sindileste, tentado de alguma maneira, em conjunto, né, analisar isso e criar grupos de compra, né, que possam negociar, né, com os fornecedores, de forma que seja bom para o fornecedor, mas bom também para o hospital. Então, acho que esse é um caminho, né, você buscar aí uma negociação em conjunto para que você tenha uma quantidade maior, um volume maior, e com isso conseguir um melhor preço, né? Esse é o primeiro ponto. Em relação à parte de tecnologia, até mesmo a parte de sistema, né? A partir do momento que a gente tem aí um grupo de hospitais trabalhando com a mesma plataforma, com uma tecnologia semelhante, a gente consegue também, com a experiência de cada um, ir melhorando e capacitando melhor também a mão de obra, né? Então, a partir do momento que a gente tem um grupo focado, né, não só de um hospital, não só de uma clínica, mas de várias instituições, eu acredito que com isso a gente ganha performance, ganha tecnologia mais aprimorada. E uma curiosidade com relação a um dado que você apresentou, né, que a cidade de Niterói apresenta uma quantidade muito grande de indivíduos que apresentam plano de saúde, né, e diversos planos de saúde. Você apresentou ali, se eu não me, por contraste, né, pelo menos uns 30 ou 40, pelo menos, planos de saúde, né. E qual foi a contribuição, né, vamos pensar assim na política pública, dos hospitais, né, com relação aos dados que foram lançados com relação ao controle da pandemia na cidade e a estratégia de políticas públicas mesmo com relação a intervenções, né, que partindo do princípio que, sim, que os hospitais eles apresentam um grande populacional, né, uma quantidade muito grande de pessoas, né, e que representa uma fatia muito grande da cidade,
né, como que esses hospitais e como que o sindicato contribuiu, né, emitindo essas informações para a Secretaria de Saúde, por exemplo? Sim, ontem mesmo, Gustavo, eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores e que estava sendo lá discutido o plano para os próximos 4 anos da cidade, né? Inclusive plano orçamentário, plano de investimento, inclusive na área de saúde, eu coloquei essa situação, né? Niterói, repetindo aqui o que eu falei rapidamente na apresentação, Niterói, hoje, é uma cidade que se destaca no Brasil, né? Como eu falei, somente 23% da população brasileira tem acesso aos planos de saúde. Em Niterói, esse percentual é totalmente diferente, né? Mais do dobro da população tem acesso. Nós chegamos a ter, há 5, 6 anos atrás, 67% da população de Niterói com acesso ao plano de saúde, né? Isso é importante esse dado porque a prefeitura com isso, né, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem um alívio, né, porque sabe que boa parte da população vai usar a rede privada. Aqui em Niterói, a rede privada é espetacular. Nós temos excelentes hospitais, excelentes clínicas, excelentes médicos, excelentes profissionais de saúde. Então, nós estamos aqui, com isso, facilitando um trabalho da prefeitura, né? Na pandemia, por exemplo, o Sindileste acompanhou de perto e deu todo o apoio ao secretário de saúde. Eu não sei se ele já está presente, se vai conseguir entrar, mas trabalhamos em conjunto com o Rodrigo, em conjunto com o prefeito Rodrigo Neves, depois com o prefeito Axel Grael, informando pelo menos 2 vezes por semana a taxa de ocupação dos hospitais, dos leitos reservados para Covid, tanto de quarto como de UTI. E essa informação numa cidade que a maior parte da população usa o hospital privado, isso foi importante demais para todo esse gerenciamento, né? Então, Niterói foi uma cidade exemplo, né? Não só por parte dos hospitais privados, mas também por parte da prefeitura, né? Que prontamente, que rapidamente montou o Hospital Oceânico, que funciona até hoje, diferente de muitas cidades que desmontaram antes do tempo os hospitais de campanha. Niterói tem o hospital lá Oceânico, que foi todo equipado pela prefeitura, funcionando até hoje. Então, essa parceria da Secretaria Municipal com o Sindileste, envolvendo todos os hospitais privados, essa parceria foi fundamental para que Niterói, mesmo nos momentos de pico da pandemia, Niterói sempre teve leito para atender a população local, mas também a população das cidades vizinhas, né? Nós sabemos que Niterói hoje é um polo de saúde para a região leste fluminense, e na época da pandemia, ainda estamos aí nesse período de pandemia, mas no pico da pandemia, nós chegamos a ter de 40% a 50% de ocupação dos nossos hospitais de pessoas, de pacientes das cidades vizinhas, né? E Niterói conseguiu dar todo esse suporte, não só para a população local, mas para os municípios vizinhos, em função dessa boa estrutura da rede privada com a rede também da prefeitura. Juliana, sim. Sim. Doutor Vinícius, muito obrigada, viu, pelas suas explanações, realmente faz toda a diferença, e essa união aí da secretaria com os hospitais, com o Sindileste, realmente fez a diferença e colocou Niterói numa situação, não diria confortável, porque essa situação não é confortável para ninguém, mas isso ajudou a Niterói, sem dúvida nenhuma, levar essa situação com maior planejamento, com maior segurança, enfim. Então, realmente, eu não sabia desse dado também, foi muito esclarecedor,
E mais uma razão aí, realmente, para a formação de um polo, que é como você falou, o polo já existe, né? Essa força, ela já existe, e agora acabou de entrar o secretário de Saúde de Niterói, Dr. Rodrigo Oliveira. Muito obrigada pela sua participação, e eu já passo a palavra para o senhor. Pessoal, bom, primeiro, mil desculpas, tinha uma reunião de secretariado, pensando inclusive o plano de retomada, né? A gente se articulando em relação ao governo, pensando o pacto de retomada, e acabou se estendendo um pouquinho, e eu peço mil desculpas pelo atraso, mas também não podia deixar de participar. Vou fazer uma fala rápida e depois seguir aqui na nossa reunião. Eu acho que tem alguns elementos importantes para a gente colocar. Primeiro, a centralidade da saúde, seja pública, seja privada, mas da saúde como setor econômico em qualquer processo de retomada, em qualquer processo de desenvolvimento econômico e social para um país. Tanto porque um povo doente não vai se desenvolver, mas principalmente por características muito objetivas do setor saúde. Um elemento importante que ele ao ser intensivo em mão de obra, ele é absolutamente decisivo e, portanto, ele tem uma empregabilidade muito importante, e sem emprego, sem democratização da renda, a gente não consegue avançar enquanto sociedade. E é um emprego que, diga-se de passagem, eu estava... Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem disso, nós estamos falando aqui do setor saúde, mas a gente estava recentemente, teve uma inauguração do Dom Atacadista, e foi comemorado, muito bem comemorado, 300 empregos novos. O Hospital Oceânico, quando ele estava funcionando a full, de empregos diretos, eram 960 empregos diretos. Então, quando a gente fala do setor saúde, isso vale para o CHN, isso vale para o Hospital dos Olhos, isso vale para todo o processo. Um outro exemplo importante de colocar, a gente recentemente inaugurou lá no Jacaré, longe, um módulo do médico de família, todo adequado. Então, além de todo o investimento dos empregos que ele gerou do ponto de vista da consolidação da obra e de infraestrutura, antes da gente começar o funcionamento da unidade, em frente ao posto, né, em frente ao posto de saúde, já tinha se aberto ali uma lanchonete. Isso eu queria colocar também do ponto de vista econômico, que investir em saúde, como além dele ser intensivo em emprego, ele passa por uma circulação de pessoas muito importante, ele tem um elemento colateral que ele desenvolve uma região, um espaço. Então, nesse sentido, o prefeito Axel Grael e a cidade de Niterói, o ex-prefeito Rodrigo Neves, acertaram muito em entender a centralidade do setor saúde. Um outro elemento é o tipo de empregabilidade que ele dá, porque ele não tem apenas empregos, ele além de empregar muito, ele tem também um quantitativo grande de empregos qualificados. A gente tem desde o servente até o cirurgião cardíaco, o anestesista, ou seja, uma variedade importante de desenvolvimento e possibilidades em relação a isso. E Niterói é vocacionada para isso, por exemplo, só pelo fato de ter a quantidade de médicos morando, né? A cidade provavelmente com o maior número de médicos, profissionais de saúde de nível superior que moram e escolheram a cidade para morar. E estão cada vez mais, eu tenho conversado muito com médicos da minha geração agora dos seus 40 anos, um esforço grande, um movimento grande dos profissionais, desses profissionais, de cada vez mais de fazer um esforço para não atravessar a ponte, de realizar a sua vida profissional inteiramente na cidade, o que é muito bom, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, quanto do próprio desenvolvimento dos serviços públicos de saúde. Nesse sentido, a gente entender também que a complementariedade de a gente tem também uma universidade que é fundamental, mas o setor saúde também, ele é muito importante porque ele também traz um elemento decisivo do processo de inovação.
Se a gente pensa a fronteira do setor de inovação, a gente vai pensar biotecnologia, a gente vai pensar inteligência artificial para a relação dos serviços de saúde com seus clientes e por aí vai. Nesse sentido, é fundamental, e a gente tem feito um esforço grande no âmbito da Secretaria de Saúde, consolidar um processo que tenha, claro, a formulação, a implementação, o monitoramento e avaliação dessas políticas, porque um setor privado forte ajuda o setor público, e um setor público forte, sabendo para onde ele vai, ele também consegue induzir, estabelecer um conjunto de complementariedades, vide no enfrentamento à Covid e vide também outras estratégias. A gente recentemente anunciou o programa Niterói Mulher, a gente vai enfrentar o câncer de colo de útero e o câncer de mama, e a cirurgia a gente vai fazer no hospital municipal, mas a gente vai contratar no âmbito da cidade de Niterói quimioterapia e radioterapia. Isso gera emprego, mas isso gera também desenvolvimento econômico no setor privado, e isso gera a possibilidade também de ampliação da arrecadação, porque esse processo é uma engrenagem que, se alguma coisa sai dela, esse processo pode desandar. Do ponto de vista do setor público, ou do setor complementar ao Sistema Único de Saúde, Niterói é referência em duas redes, em duas especialidades muito importantes. Uma pelo setor privado não lucrativo e outra pelo setor privado lucrativo na rede de cuidados a pessoas com deficiência, no processo de reabilitação da FR, da Pestalozzi. A gente atende em torno de 60 municípios nessa rede, somos referência para munícipes de 60 municípios, e no caso da oftalmologia, a gente é referência para mais de 30 municípios que vêm buscar em Niterói, portanto, desenvolvendo, investindo, gastando dinheiro, comprando, inclusive, o lanche do processo. Então, acho que esse elemento é fundamental, e a gente tem feito um esforço grande na Secretaria de Saúde para que a gente consiga, ao trazer esse elemento de coordenação e programação e planejamento estratégico, conseguir compreender o conjunto dos recursos disponíveis, seja no privado, seja no público estatal, para que a gente consiga avançar e desenvolver. Um outro elemento importante que a gente tem tentado qualificar, e cada vez mais, é a decisiva e a construção de um processo de governança de todo esse processo. Além disso, a gente tem tentado fazer um processo importante de gestão e de qualificação e profissionalização da gestão na ponta, na unidade. A gente conseguiu, no âmbito do combate ao Covid, fazer um hospital que orgulha a cidade, que é o Hospital Oceânico, que teve resultados assistenciais importantes, porque apostou na incorporação tecnológica e na contratação do que há de melhor, mas a gente organiza e acha que essa experiência ela pode ser decisiva para Niterói. E eu tenho esse sonho, mais do que sonho, uma possibilidade muito real, que no setor público, Niterói sempre foi, desde o início da consolidação do Sistema Único de Saúde, uma referência importante para a região, que a gente chama de Metropolitana 2, alguns chamam de Leste Fluminense. Ao longo dos últimos 30 anos, Niterói foi se esvaziando do seu papel, seja porque o Antônio Pedro acabou diminuindo o seu papel, seja mesmo porque os leitos municipais e estaduais que tinham aqui, ao não se modernizarem, acabaram saindo. Então, a gente tem hoje o câncer pouco sendo feito aqui, o atendimento ao câncer, o atendimento a doenças cardiovasculares. Eu tenho um sonho, um objetivo aqui no setor público, como já é no setor privado, importante reconhecer isso, o investimento dos últimos 15 anos que o setor privado fez de qualificação, ele é muito importante, muito expressivo, mas no setor público a gente tem uma perspectiva muito interessante e concreta de consolidação de Niterói, retomando seu papel de referência no sistema público de saúde, para a média e para a alta complexidade. Temos um plano de estabelecer, já no Hospital Oceânico, no Hospital Municipal Oceânico, Justo Cantarino, de estabelecer tratamento do câncer lá, o que vai trazer desenvolvimento, além de trazer, obviamente, atendimento às necessidades do nosso povo, mas trabalhar também com cirurgia de alta complexidade em cardiovascular, seja a cirurgia cardíaca, seja a hemodinâmica, seja o processo das cirurgias endovasculares. Além de melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo, reduzindo hoje deslocamentos que poderiam ser evitados, a gente traz para cá
a execução desses serviços, a gente volta a ser um polo, como é um polo no privado, a gente volta a ser também um polo no público, e o que tende a trazer, do ponto de vista do desenvolvimento, um conjunto de elementos decisivos. Com isso, eu quero dizer que esses investimentos, e eu acho que esse é um esforço decisivo do polo, da gente organizar e garantir o máximo possível. Eu serei, obviamente, dentro dos limites da legalidade, um militante para que o máximo possível dessa cadeia produtiva, que começa quando o paciente entra no hospital, mas que se desdobra para insumos, se desdobra para os serviços de apoio, que são inúmeros, se desdobra para o conjunto de processos, para que toda essa cadeia produtiva de apoio, desencadeada pelo atendimento à saúde, fique cada vez mais no território de Niterói, desenvolvendo a cidade, arrecadando impostos e possibilitando que a gente transforme cada vez mais esse ciclo e acelere esse ciclo virtuoso da economia e da saúde na nossa cidade. Em relação a iniciativas, queria falar rapidinho que a gente está investindo, obviamente, para fazer todo esse processo, a gente tem que retomar e fazer uma repaginada do sistema público de saúde, tanto no que tange a sua infraestrutura. Então, temos um importante investimento de modernização. A nossa meta, que a gente vai conseguir cumprir até o final de 2023, é que nenhum equipamento presente no Sistema Único de Saúde de Niterói, na rede municipal, terá sido adquirido antes da pandemia. Eu chego em 2023 com todos os equipamentos, desde a cadeira até o arco em C, que a gente recentemente comprou, todos eles renovados e adquiridos de março de 2020 para cá. Essa renovação tecnológica, essa incorporação tecnológica no sistema de saúde, ela é decisiva para esse processo de aumento do escopo com que o sistema de saúde de Niterói atende. Mas a gente precisa, obviamente, organizar um processo de base que garanta e consiga sustentar esse processo de investimento. Então, um conjunto de elementos estão colocados ali para que a gente tenha a infraestrutura necessária para fazer. Estamos num franco processo de transformação digital, então com melhorias da conectividade, com renovação e modernização desse parque tecnológico, investimento em prontuário eletrônico e tudo que permite a gente estabelecer um processo cada vez maior de agilidade da informação, de se aproximar do cidadão, utilizando, obviamente, as tecnologias da informação. Faremos um processo, estamos fazendo, implantaremos no ano que vem, a gestão integrada da cadeia de suprimentos na nossa cidade, melhorando o planejamento de materiais e insumos e também a sua logística. E a gente está estabelecendo, no âmbito da Secretaria de Saúde, já estabeleci, estamos implantando em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, o que a gente está chamando de sala de situação, que é um espaço físico e virtual, com pessoas destinadas especificamente para isso, com técnicos, estatísticos, economista, geógrafo, para que a gente consiga analisar e integrar todas as informações disponíveis no Sistema Único de Saúde e consiga trabalhar esses dados e informações para melhor tomada de decisão da política pública. A gente já fez isso na avaliação e na construção do nosso Plano Municipal de Saúde, que eu convido todos e todos a lerem, vou disponibilizar, inclusive, porque são as 50 prioridades do Sistema Único de Saúde na cidade de Niterói. Tem a ver com construção civil, mas tem a ver com a implantação e ampliação de serviços na cidade de Niterói, apostando na renovação tecnológica e apostando na ampliação de seu escopo. E esse processo de informação, ele é decisivo, porque para a gente fazer e tomar as decisões corretas, é fundamental a gente ter cada vez mais próximo, se aproximar da realidade do que acontece, do que o nosso povo adoece e de como é que estão acontecendo todos esses processos e fluxos. Criamos uma subsecretaria de planejamento, a subsecretária Raquel, que organiza todo esse processo de gestão de recursos, e iniciamos um processo, e é também quem coordena e acompanha, me substituindo, toda a discussão do polo de saúde. Com isso, a gente acha que tem um processo e tem uma agenda concreta para a gente estabelecer, tanto no que puder, do que é serviço público e necessidade de saúde, contratar hoje no que já existe de privado, tanto na possibilidade de compartilhar e de garantir
a internalização de toda a cadeia produtiva, o máximo que a gente conseguir da cadeia produtiva da saúde na cidade de Niterói, mas também, e aí esse fica o convite, Vinícius, para o Sindileste, para o conjunto dos hospitais, para a gente também estabelecer e consolidar a cidade de Niterói cada vez mais, não só no público, não só no privado, mas no público, como uma referência técnica da boa medicina praticada no estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, tem um convite para as grandes redes que já se instalaram aqui e para todo o setor privado da cidade, porque tem um conjunto de processos de qualificação profissional, especialização, que a gente pode e deve fazer conjuntamente, estabelecer um fórum para definir nossas prioridades e debater conduta médica no infarto, incorporação de novas tecnologias, como é que a gente vai lidar com comunicação e relação com quem busca o serviço de saúde. A pauta é inúmera e imensa para a gente debater e consolidar um processo de parceria e de juntar, de congregar esforços no sentido da gente construir cada vez mais uma saúde qualificada, uma economia da cidade forte e que as necessidades do nosso povo, para aí sim construir uma cidade saudável, sejam atendidas. Eu aposto muito na relação, tanto com o setor produtivo da cidade de Niterói, tanto na área específica da saúde, quanto em toda a sua cadeia. E aí, de novo, encerro agradecendo o convite, mas encerro dizendo aqui um compromisso. No limite da legalidade, serei um militante para a internalização na cidade de Niterói do máximo da cadeia produtiva do nosso setor saúde público na cidade, porque mais desenvolvimento é mais saúde com certeza é mais desenvolvimento. Um abraço. Já saímos daqui com um plano de trabalho do Polo, né, Vinícius e Gustavo? Já temos aqui uma relação de atividades que o doutor Rodrigo acabou de colocar e que pode ser, claro, compartilhada e pensada, né, no Polo de Saúde. Mas vou passar aí para o Gustavo, que o Gustavo tem perguntas aí para o doutor Rodrigo e para o Vinícius. Rodrigo, muito obrigado, prazer em revê-lo, né? Muito obrigado pela explanação, tá? Pelo seu tempo valioso, que a gente sabe que a discussão da saúde dentro da cidade de Niterói está sendo muito intensa, o trabalho está sendo muito intenso e com resultados fantásticos, né? Esse exemplo que foi citado do Hospital Oceânico, o exemplo dos hospitais privados, né? Da medicina de família, enfim, assim, são ações que são ímpares em Niterói, né? A gente viu que nesses últimos 2 anos a gente conseguiu intensificar muito tudo isso em Niterói. Né, teve uma pergunta aqui, né, parabenizou o Robson Chene. Ele falou da tecnologia, né, da informação com relação à transformação digital, mas você acabou respondendo um pouco, né, que a transformação digital está ocorrendo na rede pública, né, com a telemedicina na rede pública, acabou mencionando um pouco, né, que isso vem sendo desenvolvido dentro da rede pública de Niterói. Eu tenho uma pergunta específica, Rodrigo, com relação às estratégias de prevenção, né? Se há essa comunicação, né, entre o setor de transporte mais ativo, né, uma mobilidade mais ativa na cidade, né, estratégias mais eficazes com relação ao planejamento, com relação à economia, né, como você mencionou ali no início, que a saúde ela envolve os setores relacionados à empregabilidade, na economia de pequeno porte, de grande porte, né? Então, assim, quando a gente pensa nas estratégias de saúde, não tem como a gente deixar de falar da promoção da saúde, né? Como que é essa interação, né, entre o setor da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, com os outros setores relacionados à economia da cidade, relacionados ao transporte público, né? Como que ocorre essa interação e se você tem alguns exemplos para mencionar aqui nessa apresentação para a gente. Então, para deixar claro, a gente até usou, em relação primeiro à questão da transformação digital, a gente ainda está bastante atrasado, a gente ainda precisa melhorar a conexão nas unidades de saúde, a gente ainda precisa, estamos fazendo um esforço grande, vamos soltar nas próximas semanas 3 grandes licitações que são decisivas para a gente, uma de conectividade, uma de prontuário eletrônico e uma outra para garantir e renovar todo o parque tecnológico, aí no caso especificamente máquina mesmo, computador, de toda a rede, algo em torno aí entre 1.000 e 1.200 computadores que a gente vai colocar novos na rede, garantir
inclusive conectividade também, com várias estratégias, porque Niterói, embora seja desenvolvida, você tem lugares ainda que tem uma cobertura bastante baixa, principalmente quando a gente fala de médico de família, então tem um conjunto de estratégias e um investimento importante nesse elemento. A gente tem também algumas, do ponto de vista da renovação tecnológica, do parque tecnológico de equipamentos médicos. A gente já fez uma grande licitação de 5 milhões de reais para equipamentos hospitalares, tem mais uma que dá 8 milhões de reais, que a gente deve fazer até o primeiro trimestre, e mais também para a rede hospitalar e para a rede básica, mais uma de algo em torno de 6 milhões de reais de equipamentos novos. Com esses recursos a gente consegue estabilizar. A gente estabeleceu algumas medidas, garantiu o processo o que eu chamei de infraestrutura para que consiga suportar outras estratégias inovadoras, passando pela telemedicina, passando pelo telecuidado também. A gente estabeleceu estratégias de telecuidado até pela necessidade da pandemia, ao longo da pandemia, então de telemonitoramento e acompanhamento. Eu acho que eu tenho um desejo de construir uma solução tecnológica ou soluções tecnológicas no sentido de gestão, capaz da gente estabelecer um contato mais direto com o cidadão, no sentido de orientar condutas, porque a gente sabe, mais do que nunca, que hábitos de vida são decisivos para o processo de adoecimento, principalmente numa população como a de Niterói, com baixíssima taxa de natalidade e mais de 20% de sua população acima de 60 anos. E se você baixa para 50%, vai quase para 40%. Então a gente tem, a cidade de Niterói, ela está uns 10 anos aí na frente da transição demográfica brasileira, e a gente precisa avançar nesse sentido e precisa enfrentar, garantindo uma vigilância epidemiológica capaz de identificar, antecipar e agir rápido, responder rápido às emergências sanitárias, mas a gente precisa mais do que nunca enfrentar as doenças e agravos não transmissíveis. Eu falei do câncer, eu falei das cardiovasculares, e com o trauma nós estamos falando de 50%, 60% das mortes na cidade. A gente vai enfrentar isso por inteiro, estabelecendo linhas de cuidado, desde a primeira lançada foi a Niterói Mulher, mas ela vai servir, a partir do câncer de mama e câncer de colo, ela serve de piloto organizador do enfrentamento das demais doenças e agravos não transmissíveis. Eu acho que tem uma outra agenda que, por conta do apagar incêndio, as secretarias de saúde acabam não enfrentando, que é a possibilidade, e a pandemia mostrou isso de certa maneira também, quando a gente precisou ir para frente do povo, falar fique em casa, explicar os motivos por quê, ou seja, estabelecer medidas para mitigar riscos à saúde de toda a população, isso reforçou um elemento que sempre foi muito decisivo na legislação do SUS e ao longo do tempo foi se perdendo, porque a gente ficou mais preocupado com UPA do que preocupado com a saúde, que é o elemento da autoridade sanitária e o elemento e a tarefa decisiva de um gestor da saúde, principalmente uma secretaria de saúde, que é a ideia de você organizar processos, entender que o processo de adoecimento ele é complexo, ele tem a ver com hábitos e tem a ver com a forma como a cidade se organiza e também tentar intervir nestes processos. Por exemplo, a gente pode e deve, tem a ver com a economia local, estimular o consumo de pescados pela população. É melhor do que a carne branca, tem um conjunto é melhor do que a carne vermelha, e tem um conjunto de benefícios do aumento, por exemplo, de peixe. A gente tem pescadores, uma indústria colocada aqui. A gente precisa, e aí a gente precisa conversar com os nossos restaurantes e lanchonetes, a gente precisa diminuir a quantidade de sódio no nosso alimento. A gente precisa estabelecer um pacto, porque isso não sou eu que vou fazer, eu posso canetar o que for, mas se a gente não construir um processo, um pacto, no sentido de reduzir e bastante a quantidade de sódio que o povo brasileiro, no caso niteroense, está consumindo, a gente vai continuar tendo problemas de infartos em idades precoces, porque com a nossa população, inclusive, a gente já vai ter necessidade de atendimento hospitalar, ponto. A gente tem, um dos planos, para finalizar, uma das prioridades do nosso Plano Municipal de Saúde, uma das 50, é a construção de uma política municipal de envelhecimento saudável. A ideia da gente integrar o conjunto da sociedade, mas também das áreas de governo, para pensar como é que eu organizo a cidade
para que a gente seja cada vez mais. Niterói é muito boa, comparado com as outras cidades, de qualidade de vida, principalmente para a população acima de 60 anos, mas a gente pode e deve melhorar essas estratégias. A gente precisa pensar em estratégias de inovação, debater, por exemplo, o papel que no setor privado de saúde fala de unidades transicionais, aquela unidade que não é hospital e não é bem o consultório ou a atenção básica, intensiva em reabilitação e cuidado de enfermagem, que na Europa se demonstrou, isso é inovação, que na Europa demonstrou um papel muito importante no manejo, em evitar internações desnecessárias, melhorar a qualidade de vida e evitar, inclusive, reinternações. Então, assim, temos uma larga possibilidades para fazer. A gente tem esses elementos. Do ponto de vista da nossa estratégia, a gente tem, além da incorporação do Hospital Oceânico como ampliação, a gente vai fazer uma reforma com recurso estadual no Carlos Tortelli, ampliando em mais 50 leitos. Com isso, a gente aumenta em 100 leitos a rede municipal de saúde. A gente começa a equilibrar um pouquinho demanda e oferta para que a gente consiga construir um processo de forte investimento na rede hospitalar, um investimento na atenção básica de qualificação desse processo. Então, temos 2 concursos acontecendo hoje para renovação e lotação dos profissionais, uma agenda grande de qualificação, mas a gente vai investir de forma muito importante no que a gente chama no SUS de linhas de cuidado, essa ideia de que, para as principais doenças e agravos do qual nosso povo adoece e morre, a gente tenha, desde a promoção à saúde, passando pelo médico de família, até a cirurgia, ou a radioterapia, ou a hemodinâmica, a gente tem esse caminho pensado, dimensionado e de forma muito intensiva, apostando em tecnologias da informação para que a gente consiga fazer a boa regulação e não perder. Quando a gente fala, para finalizar mesmo, quando a gente fala de doenças e agravos não transmissíveis, a gente está falando o tempo inteiro de corrida. A gente está falando necessariamente de uma corrida contra o tempo. A partir do momento que aquela pessoa abriu um quadro de angina ou teve uma suspeita de câncer, a gente precisa o tempo, mais até do que a oferta tecnológica que a gente tem na nossa cidade hoje, o que há de melhor, mas é a nossa capacidade de chegar nessa pessoa e garantir em tempo adequado acesso aos procedimentos que são cientificamente consolidados. Esse é o desafio. A gente não vai fazer isso sem mudar a forma como a gente está fazendo saúde e sem investir de forma muito importante na comunicação com a população. E aí, nesse sentido, telemedicina, telecuidado, WhatsApp e formas da gente trabalhar esse banco de dados de forma inteligente, gerando informação gerencial, mas gerando também cuidado individualizado, é a nossa aposta, é o convite para a gente construir esse processo. Muito bacana, doutor Rodrigo, e principalmente a questão que a gente fala muito dentro do SEBRAE, que é a parte da convergência setorial. O senhor citou aí alguns exemplos importantes. Temos aqui na nossa plateia, no nosso público também, o Ricardo, do Convention Bureau, que fala, inclusive, muito nessa questão do turismo de saúde. Então, de fato, a saúde ela acaba incentivando outros setores, como restaurantes, como hotéis, como o exemplo que o senhor deu da pessoa ter aberto lá uma lanchonete em frente, quer dizer, não estava nem aberto ainda e já tinha aí uma atividade econômica acontecendo, em função desse vetor importante que é, sem dúvida nenhuma, a saúde. Gustavo, quer colocar mais alguma coisa? O Vinícius? Vinícius, gostaria de falar alguma coisa? Rapidamente, eu só queria aproveitar, já falei demais, mas aproveitar a chegada aí do nosso secretário, parabenizar o Rodrigo, acompanhei de perto o trabalho dele durante toda a pandemia, um trabalho espetacular, né? Estava ali na linha de frente, dormindo pouco, trabalhando muito, enfrentando uma série de problemas e problemas novos, né? Que ninguém estava acostumado. Então, o Rodrigo foi sensacional e fico feliz de ouvir o que está sendo gerado daqui para frente, né?
todo esse investimento que o Niterói vai fazer na área de saúde pública vai ser fundamental para tornar o nosso município cada vez mais referência, né? Porque, como ele mesmo falou, na rede privada nós temos excelentes hospitais, excelentes clínicas, excelentes profissionais, né, de saúde. Agora, com todo esse investimento na área de saúde pública, nós seríamos, com certeza, referência. Parabéns, Rodrigo. Gostaria de parabenizar também o secretário de Saúde, né, por democratizar, né, levar atendimento à população como um todo, é o que a gente precisa, né, o setor privado, né, a gente tem excelentes hospitais, né, a gente tem grandes áreas, grandes setores específicos, né, que Niterói acaba sendo uma referência mesmo, né, por ter uma grande universidade, né, uma das principais universidades da América Latina, né, fornecendo recursos humanos, né, em todos os setores da saúde, e a gente acaba vivenciando isso, né? Eu, como morador de Niterói, desde quando eu nasci, né? Então a gente vê que a cidade ela é fantástica, né? Tem grandes atores, né, trabalhando em diversos setores que são essenciais, né? E a saúde, né? O setor privado a gente está muito bem servido, a gente é referência em muitos setores. E o setor público, né, como o Rodrigo falou, a gente apresenta grandes referências também, né? Eu queria só lançar uma pergunta, né, relacionada às estratégias de prevenção mesmo, né? O que a Secretaria de Saúde, o que os hospitais, o que a saúde privada pensa como um todo das estratégias de prevenção relacionadas à atividade física? Né, tem projetos grandes na cidade, né, a gente tem ideias específicas, porque a gente sabe que é uma população mais ativa, é uma população que ela, né, apresenta uma prevalência menor de câncer, de doenças cardiovasculares, né, das doenças crônicas como um todo, né. Eu gostaria que o secretário, né, o Rodrigo, respondesse para a gente se existe uma política, né, de uma população, para a gente ter uma população mais ativa em Niterói. Ativo em relação a exercícios físicos mesmo? Relacionado a exercício físico. Então, eu acho que a gente subestima um pouco isso quando pensa em saúde pública. Tem experiências muito interessantes no Canadá, de construção de cidade saudável. Eu acho que a gente precisa avançar nisso. O Niterói até tem uma oferta razoável, se olhar outras coisas, tem um conjunto de processos. É uma cidade que usa a bicicleta pra caramba para se locomover, mas eu acho que tem um espaço grande, e a gente precisa construir aí parcerias e processos para garantir isso. É da minha máxima intenção agora, que a gente está respirando um pouco em relação à Covid, estabelecer além de todo esse investimento na infraestrutura, da parte curativa, né, e da parte médica mesmo, de medicina de família, eu acho que tem uma necessidade, tem uma lacuna aqui em Niterói de pensar a promoção da saúde de forma mais ampla, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista de como a cidade se organiza e, com certeza, do ponto de vista das atividades físicas. Eu acho que é um processo, é uma necessidade reforçar isso, tanto em parcerias internas com o governo, como também fomentando o conjunto de processos, o conjunto de projetos em relação a isso. A cidade, nesse ponto, ela é muito amigável, porque você vai em qualquer bairro, você tem espaços ao ar livre e investimentos importantes da prefeitura. Exemplo do Parque Esportivo do Caramujo, eu tive a oportunidade recentemente de visitar lá, é muito impressionante o potencial daquilo lá. Tem um campo de gramado sintético com campo de futebol com medidas oficiais, 60 por... É algo de qualidade e que produz essa ideia, essa cultura de processo, mas eu acho que a gente precisa, do ponto de vista da saúde, avançar mais em relação a isso. Passa por essa política municipal de envelhecimento saudável, né, de apoio e construção do envelhecimento saudável, mas passa também por a gente transversalizar essa cultura da atividade física e do bem viver no conjunto da cidade. Acho que isso é um processo. Isso é um desafio que o poder público tem um elemento importante de comunicação, inclusive, mas que a sociedade como um todo pode e deve avançar nisso.
Maravilha. Mais algum outro ponto, Gustavo, doutor Rodrigo ou Vinícius? Ou já vamos para as nossas considerações finais no dia de hoje? Mas amanhã nós temos, o doutor Rodrigo falou muito a questão de prevenção e saúde, o Gustavo também, e amanhã, a partir de 9 horas, o nosso tema do evento será justamente prevenção e saúde, onde nós teremos aí a doutora Patrícia Chacur Brum, teremos o doutor Gustavo Cardoso, a doutora Andréia Góes Camargo. Então, amanhã também nós continuaremos o nosso evento de saúde com a prevenção. Então, eu passo a palavra aí para o Vinícius para fazer suas considerações finais. Juliana, eu só quero agradecer a oportunidade e parabenizar pelo trabalho do SEBRAE junto do Polo de Saúde. Isso está sendo muito importante para esse processo de crescimento do setor saúde na nossa cidade. É bom ter aí o secretário conosco e que a gente possa envolver mais pessoas dentro do Polo de Saúde. Obrigada, Vinícius. Doutor Rodrigo, por favor. Então, agradecer assim, o governo Axel Grael e a Secretaria de Saúde, em especial, está investindo e vai seguir investindo muito nessa estratégia do Polo. Acho que ela é muito central para a política pública de saúde do município, para garantir acesso e dignidade para o nosso povo e melhores condições de vida, mas também para o desenvolvimento econômico. Muito se falou de uma certa contradição entre saúde e economia. Eu afirmo aqui absolutamente, com muita tranquilidade, não tem contradição, tem muita sinergia sobre todos esses processos. Então, eu queria agradecer muito e parabenizar toda a condução do SEBRAE sobre esse processo e também agradecer muito de público agora, né, que eu já agradeci pessoalmente. O Vinícius, ele falou que eu fui um guerreiro, mas o Vinícius também foi uma figura decisiva, porque o setor privado de Niterói, quando a cidade mais precisou no momento da pandemia, não lhe faltou. Todos os apelos da cidade de ampliação de leito, de construção dos processos e de monitoramento foram feitos num ambiente de intensa cooperação e cidadania. Então, em nome do Vinícius, eu agradeço todos os hospitais privados, toda a rede privada da saúde de Niterói, que foram também decisivas. E eu acho que a semente que a gente plantou lá, que já deu resultados, eu acho que de cooperação, ela tende a dar muitos mais resultados nos próximos anos na cidade. Um abraço. Perfeito, doutor. Muito obrigada, Gustavo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí pelas palestras, tá? Obrigado por tudo. E até amanhã. Amanhã a gente continua o evento, né, do Polo de Saúde Leste Fluminense, com as palestras já mencionadas pela Juliana. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, até amanhã, 9 horas. Muito obrigada a todos pela audiência e pela participação, doutor Rodrigo, Vinícius, Gustavo. Então, vamos em frente. Temos muito trabalho pela frente, mas é isso que a gente precisa e é isso que a gente quer fazer. Tornar Niterói uma cidade feliz, uma cidade de referência e um polo de saúde leste fluminense também uma referência. Então, muito obrigada pela oportunidade desse trabalho. Um beijo em todos. Tchau.